período da história da sua vida você pudesse ser abençoado. Portanto, boa noite. Seja bem-vindo a este programa especial. Um programa feito para você, querido amigo, querida amiga de oração. Você é a razão da nossa alegria. Você é a razão da nossa satisfação nesta noite. E saiba de uma coisa, este encontro é a melhor maneira que temos de demonstrar este amor a você, o carinho que temos por você. A oração, nós sabemos que ela nos aproxima de Deus. Também, com certeza, a oração tem aproximado vocês, amigos de oração, nestes dias. E o nosso desejo nesta noite é que o Senhor nosso Deus aqueça a tua alma e fale ao teu coração nesta noite. É o desejo que temos para você. Cada detalhe deste programa de hoje foi pensado em você, querido amigo. Temos pessoas reunidas em tantos lugares. Alguns estão nas casas, outros estão em auditórios. Temos um pedido para você, que é membro desta igreja. Nesta hora, faça uma selfie com seu amigo, com a sua amiga de oração. Tire aquela foto, vamos lá, agora. E mande essa foto para o seu pastor. Nós queremos entregar um presente para você a partir dessa foto, a partir dessa selfie. Então faça isso agora. Uma selfie, um tempinho para isso. Vá lá, faça agora. Mande para o seu pastor a foto. E aí nós poderemos, de alguma maneira, preparar um presente e levar até você. Temos auditórios reunidos em alguns lugares. As pessoas estão reunidas em Itatiba, alguns estão reunidos em Vila Nova, Aparecida e aqui região, Pedreira, Jaguariúna, Limeira, centro de Limeira, região do Algaverone, região do Morro Branco, região de Sumaré. A região central do estado de São Paulo é a região assistida por esta programação. Desde Jaú, Rio Claro, região de Pedreira, região de Jaguariúna, Pirassununga, Jundiaí, Mococa e tantas outras cidades, Campinas e região. Nós temos alguns que estão conectados. Temos aqui a Sandra. Sandra, um abraço para você. Temos a Eliana, a Luciana, Luísa, Luzia, Simone, Jéssica, Marcelo. Olha, nós ficaríamos a noite toda lendo nomes aqui. Você que está assistindo, você que está no auditório, você que está na casa de um amigo, saiba de uma coisa: você não é apenas nosso querido, nossa querida. Você não é apenas o querido de um amigo, mas você está na lista dos escolhidos de Deus. Portanto, Deus tem uma palavra para você nesta noite. O pastor geral de toda essa região está conosco aqui e ele está participando do projeto. Inclusive, ele já está também orando pelos seus amigos de oração. Eu quero convidá-lo aqui agora, o pastor Erlo Brau, para que nos abençoe neste início de programação. Boa noite a todos vocês. Vamos orar ao nosso Deus para que essa mensagem chegue ao nosso coração. Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Como é bom nós estarmos na tua presença. E o Senhor se demonstrou mais do que um amigo mais chegado do que o irmão. Sendo Deus, se fez homem e veio à terra para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação. Por isso nós estamos felizes e alegres e nós queremos interceder por todos os amigos que foram convidados para participar deste programa especial. Que todos nós possamos ser tocados e abençoados com o poder do Espírito Santo. Continua conosco neste programa, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, Deus será louvado com uma mensagem muito especial do Quarteto A4. Meu coração vazio está, sem forças pra viver. Então eu clamo, ó Senhor, imploro
imploro teu poder. Meu coração é tudo que eu tenho pra te dar. Diante estou do teu altar, estende tua mão, estende tua mão. A tua graça me alcançou, deu forças pra viver. Pagaste o preço lá na cruz, Senhor, como esquecer? Meu coração é tudo que eu tenho pra te dar. Diante estou do teu altar, estende tua mão, estende tua mão. Um novo ser agora sou, me sinto tão feliz. Jesus entrou no meu coração e então me transformou. Meu coração é tudo que eu tenho pra te dar. Diante estou do teu altar, estende tua mão, estende tua mão. Amém? Uma boa noite a você que está nesse momento aí participando conosco desse programa muito especial, programa Amigos de Oração em Casa. Como já foi dito aqui, esse é um projeto da Igreja Adventista, onde nós então desafiamos nossos irmãos para que eles então pudessem exercer o cristianismo prático, né? Que é amar pessoas e se preocupar com essas pessoas. Então, se você está aí nesse momento nos assistindo, você que é amigo da Igreja Adventista, saiba que você é muito especial para alguém dessa igreja. É isso mesmo. Nossos queridos irmãos foram desafiados aí há alguns dias a escolherem aí pessoas que eles amam, que eles se preocupam, que eles se importam, e foram desafiados então a orar por elas e a então ali colocar a vida dessas pessoas nas mãos de Deus. E se você está aí assistindo, você está nesse grupo. Como já foi dito aqui, né, hoje pelo pastor Alexandre, citando Provérbios 18, verso 24, aí esse texto diz que há amigo mais chegado que irmão. E é verdade. Eu quero mandar um abraço nesse momento para a minha amiga de oração, que é a Lena. Lena, um abraço para você. Eu sei que você está em João Pessoa, né, numa boa e na praia, mas você está nos assistindo agora. Deus te abençoe. Fábio, um abraço para você também. Está sendo um prazer, podemos orar por vocês e compartilharmos essa amizade cristã. Deus abençoe vocês e vamos continuar nessa programação muito especial. Queridos, nessa noite nós teremos aqui o privilégio, né, de compartilhar com vocês uma linda mensagem da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Paulo e eu vou ter essa honra de poder então abrir a Bíblia e falar dela nessa noite ao seu coração. E antes de começarmos a mensagem, eu quero convidar você, assim como você está, para termos mais um momento de oração.
Por favor, agora, em reverência, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos juntos estar aqui agora na sua presença e podemos agora então abrir a tua palavra e através dela ouvimos a sua voz falando ao nosso coração. Eterno Deus, abençoe a cada amigo que está conectado, ouvindo nesse momento a tua palavra. Nos abençoe com a presença do teu Espírito, que ele nos deu entendimento da Bíblia. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos vivendo no século 21, né? Um momento muito marcante da história da humanidade, aonde a tecnologia, o progresso chegou com força, né? Avanços que durante séculos, até mesmo milênios, ficaram estacionados. Em poucos anos nós temos visto o mundo avançando de maneira extraordinária. E podemos citar como exemplo os meios de transporte, os meios de comunicação, até mesmo a própria ciência. O mundo está no século 21, chegamos no futuro, literalmente, não é mesmo? Agora, por mais que o século 21 ele tenha tantas coisas positivas, tantas coisas realmente que chamam a atenção do aspecto positivo, também existem muitos aspectos negativos. E eu quero destacar um deles que é muito interessante, né? Pesquisas apontam que o século 21 ele tem como marca principal uma doença que é ligada à falta de felicidade, à tristeza, que é a depressão. Então, estatísticas apontam que a depressão, né, é a doença mais incapacitante do século 21. E nós identificamos e rotulamos o século 21 como o século da tristeza. Há muitas pessoas, né, que vivem aqui nesse mundo, nos nossos dias, que têm recursos, que têm uma boa estrutura, mas estão tristes, né? Não encontram a verdadeira felicidade. Bom, você pode falar, pastor, o senhor veio falar para nós hoje sobre tristeza, já não basta o que o mundo está passando, o que o mundo está enfrentando? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Hoje eu tenho a alegria de poder estar aqui com vocês e apresentar para vocês, biblicamente falando, o segredo da felicidade. É isso mesmo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, através dela, então, Deus nos dá uma fórmula infalível para nós podermos encontrar a verdadeira felicidade. E aí você fala, pastor, qual a diferença da verdadeira felicidade? Tem verdadeira e falsa? Tem, com certeza. Qual é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é aquela que independe das circunstâncias. É aquele estado que você tem de alegria permanente. Não importa se você está com a conta lá no azul, sobrando dinheiro, ou se você está lá com alguma dificuldade. Não importa se a sua saúde está plena ou não está plena. Você é feliz constantemente. Por quê? Por seguir o conselho de Deus através da sua palavra. E eu quero começar então compartilhando esse texto que eu considero muito especial, que está no livro de Apocalipse. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, né, e que tem acesso a uma Bíblia, ou física, ou até mesmo digital, através de um celular, de um tablet, para que você então abra a sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, e eu quero então apresentar agora aqui, biblicamente falando para vocês, o segredo da felicidade. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. E aqui o texto bíblico então nos diz, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, e feliz é aquele que guarda as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Muito bem, e aí? Você descobriu qual é o segredo da felicidade? Deus, ele olha para cada um de nós, seres humanos, que cremos nele e nos diz o seguinte, quer ser feliz? Você fala, eu quero. Então ele fala assim, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, e feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. Ou seja, para você que acredita em Deus, o Deus da Bíblia, se você quer ter a verdadeira felicidade, você irá encontrá-la estudando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por que, pastor, eu vou ser feliz se eu estudar a Bíblia, se eu ouvir os conselhos da Bíblia? E quando fala guardar, se refere a você guardar no seu coração, você acreditar, você confiar na palavra de Deus. Por que eu serei feliz se eu fizer isso? Bem, eu poderia apresentar aqui muitos motivos para você, e não poderia apresentar todos, mas ao menos alguns nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa para você muito importante. O Deus da Bíblia,
O Deus do cristianismo, ele é um ser inteligente e racional, que criou seres humanos inteligentes e racionais. E a maneira que ele tem de nos abençoar, de nos orientar, é através de orientações seguras por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia e conheço a vontade de Deus e confio nela e a sigo, eu serei feliz. Essa é a orientação que Deus nos dá. E hoje, eu quero deixar bem claro para você que está nos assistindo nesse momento, que o meu objetivo, o meu propósito maior aqui nessa noite é um só. Eu quero fazer uma propaganda da Bíblia. Mas por que, pastor? O senhor quer fazer uma propaganda da Bíblia? O meu objetivo é que ao final dessa mensagem, você tome a decisão de conhecer mais a palavra de Deus. Por quê? Porque esse conhecimento irá mudar a sua vida, transformá-la de maneira poderosa, maravilhosa e extraordinária. E como parte dessa propaganda da Bíblia, eu quero trazer aqui algumas orientações para você. Bom, primeiro, a Bíblia, na verdade, não é um livro, mas um conjunto de livros. Você sabia disso? E são 66 livros no total. 39 do Antigo Testamento, ou seja, foram escritos antes de Jesus vir à Terra, e 27 deles do Novo Testamento. Esses 66 livros, eles foram escritos em um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 pessoas diferentes. Essas pessoas que viveram em tempos diferentes, 1.600 anos, né, e até mesmo em culturas diferentes, elas escreveram a palavra de Deus inspiradas por Deus. A Bíblia, ela existe, pelo menos parte dela, há mais de 3.500 anos. É isso mesmo. E por mais que ela tenha tanto tempo, por mais que ela tenha sido escrita em um período tão longo de 1.600 anos, e por mais de 40 pessoas diferentes, ela é inspirada por Deus, e por isso ela é maravilhosa, extraordinária, e tem conselhos, orientações que são essenciais para a minha e para a sua felicidade. Sobre a Bíblia, eu quero começar apresentando uma curiosidade que eu acho muito interessante. Só lembrando, o que eu falei, 1.600 anos para ficar pronta, de Gênesis a Apocalipse, 40 pessoas diferentes escrevendo a Bíblia, que viveram em épocas diferentes, com culturas diferentes. Algumas eram pessoas muito simples, né? Eram, por exemplo, pescadores, como Pedro, como João. Até mesmo um boiadeiro escreveu um livro da Bíblia, você sabia? O livro de Amós era um boiadeiro. Outros eram nobres, como Davi, como Salomão, eram reis. Mas, depois de lembrar você desse aspecto, né, de tanto tempo pelo qual a Bíblia foi escrita e por tantas pessoas, eu quero dizer mais uma coisa. A Bíblia, ela é dividida, além de Antigo e Novo Testamento, ela é dividida também por livros, são 66, mas depois ela tem divisões por capítulos e versículos. É isso mesmo. Eu sei que a maioria de vocês já sabe disso. Mas agora eu quero fazer aqui uma espécie de um mini concurso bíblico, né? Quero testar as suas curiosidades sobre a Bíblia. Me diga uma coisa, vocês sabem me dizer qual é o menor capítulo da Bíblia, aquele que tem menos versos? Gostaria de arriscar? Eu imagino que alguns aí podem estar falando, mas não é tão fácil essa resposta. Eu quero dizer para vocês uma coisa, o menor capítulo da Bíblia é um salmo, exatamente, é o Salmo 117. Ele só tem 2 versos, é isso mesmo. Outra pergunta agora, para continuar com essa curiosidade que eu acho bem interessante. Essa é bem mais fácil agora. Acho que muito mais gente vai acertar. E saberia me dizer agora qual é o maior capítulo da Bíblia? Essa é fácil, né? O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E é interessante que eles estão bem pertinho um do outro. O 117 é o menor, 119 é o maior. Mas vamos continuar com essa curiosidade, bem legal. E se nós fôssemos agora dividir a Bíblia no meio por capítulos, né? Qual seria o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia, no centro da Bíblia? Você sabe? Pois é. O capítulo que está no centro da Bíblia é o Salmo 118. Olha só, o menor capítulo é o 117, o maior é o 119, e o que está exatamente no meio da Bíblia é o 118. Agora, se nós fôssemos dividir a Bíblia não apenas em capítulo, mas em capítulo e em versículo, você sabe qual seria o versículo que está exatamente no centro da Bíblia? Bem, pastor, por que o Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia? É simples, porque antes dele, a Bíblia, ela tem 594 capítulos. Depois dele, a Bíblia também tem 594 capítulos.
E se você é bom de matemática, né, some aí 594 mais 594. Vai chegar ao número de 1188. E o que tem isso a ver, pastor? Pois é. Se você dividir a Bíblia ao meio agora, não apenas em capítulo, mas em capítulo e em versículo, sabe qual é o verso que está no centro da Bíblia? É o Salmo 118, verso 8. Olha que legal. Mas o mais importante é não essa curiosidade, mas o que Deus nos deixou escrito exatamente no centro da Bíblia, no centro das Sagradas Escrituras. Qual é a mensagem central que Deus nos deixou ali? Vamos ver? Vamos lá para o Salmo 118, verso 8. Olha só o que diz esse texto. Diz assim o texto: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Você viu que interessante? Deus fala com você: olha, é melhor você buscar refúgio em mim, no Senhor, do que você confiar nos homens. Eu pergunto para você, você não acha essa uma mensagem tão importante, tão apropriada para os nossos dias? Deus falando para você: olha, confie em mim, não em homens. Queridos, Deus te ama, se preocupa com você, e por isso Ele te deixou a sua palavra, para que através dela você pudesse basear a sua fé no que o próprio Deus nos disse. Hoje o cristianismo passa por uma crise muito grande, terrível, e sabe que crise é essa? Uma crise de abstinência. Hoje os cristãos, poucos cristãos têm um conhecimento profundo da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Isso é algo muito triste e muito terrível. E você fala: pastor, estou fazendo uma propaganda da Bíblia, mas é o seguinte, né? Lá na minha escola, lá na faculdade, lá no meu trabalho, tem pessoas que zombam da Bíblia. E dizem que a Bíblia é um conto de fadas, né? Uma utopia, não é verdadeira. E que papel aceita qualquer coisa, né? Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que tem pessoas que falam sobre isso, né? Eu sei que tem muita gente até que fala dessa maneira. Mas eu quero dizer para você uma coisa: isso não é verdade. A Bíblia não é uma utopia, não é um conto de fadas. Não são apenas pessoas ignorantes que acreditam na Bíblia. Há muitas pessoas inteligentes, importantes na história desse mundo, que creram em Deus e na sua palavra. Eu tenho uma relação com o nome de 100 grandes personalidades da história que creram em Deus e na Bíblia. E eu quero aqui citar 3 delas para você nessa noite, para que você realmente possa ver, né, que tem muita gente boa que acredita em Deus e na Bíblia. E dessas 3 pessoas eu começo citando aqui Napoleão Bonaparte, aquele grande general francês, né, que participou da Revolução Francesa. E o que Napoleão Bonaparte pensava sobre a Bíblia? E ele declarou o seguinte então, Napoleão Bonaparte: a Bíblia não é um livro qualquer, mas sim uma criatura viva, com um poder que conquista tudo o que se opõe a ela. Viu aí o que ele falou? A Bíblia não é um livro qualquer, mas sim uma criatura viva, que tem um poder que se opõe a tudo que se levanta contra ela. Satanás, ele tem procurado através da história impedir que os cristãos tenham acesso à Bíblia Sagrada, mas Deus nunca permitiu que isso acontecesse de fato. Tanto é que hoje nós, felizmente, quase todo lar tem a possibilidade de ter uma Bíblia para poder então estudá-la. Ah, a Bíblia é só para pessoas ignorantes, pessoas... Ah, é mesmo, é? Vamos ver então o que pensava Isaac Newton sobre a Bíblia Sagrada. Quem foi Isaac Newton? Um gênio, um físico brilhante, um conhecedor da palavra de Deus. E ele declarou sobre a Bíblia o seguinte, disse Isaac Newton: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Olha só que declaração maravilhosa. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para nós? Isaac Newton falava assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia não é um conto de fadas, não é a história da carochinha. Confie na Bíblia, creia na Bíblia. Isaac Newton amava tanto a Bíblia que ele escreveu comentários sobre livros da Bíblia, dos quais eu tenho 2. Um sobre o livro de Daniel e outro sobre o livro do Apocalipse. Ele amava a Bíblia, ele acreditava na Bíblia, Isaac Newton. E eu termino citando aqui nada mais, nada menos que George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, a qual a capital daquele país leva o seu nome. O que é que esse grande líder declarou sobre a Bíblia e sobre Deus? Olhem só o que disse George Washington. E ele disse: é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Olha que declaração extraordinária. Vamos repetir. Ele disse: é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo nesse momento.
É muito provável que assim como eu, porque você é um ser humano como eu, né? Você tem lutas, tem desafios, tem frustrações, tem objetivos de vida. E talvez nesse momento você possa estar olhando para a sua vida e pensando, puxa vida, né? A minha vida não está como eu gostaria, a minha família, eu gostaria que fosse melhor. Enfim, com expectativas no seu coração. E eu quero fazer uma pergunta para você, claro, se você crê em Deus e se você crê na Bíblia, a pergunta que eu faço como um pastor cristão para você é a seguinte: como você tem guiado a sua vida? Quando você precisa tomar decisões importantes, você as toma baseado em quê? Você tem se utilizado da Bíblia como manual de vida para tomar de decisões? Então, parafraseando George Washington, eu olho para você e falo, você quer ser feliz? Você quer ter um lar feliz? Então eu pergunto, você usa a Bíblia para buscar respostas para conduzir a sua vida e da sua família? Se a sua resposta é sim, eu falo, então você pode ser feliz. Agora, se a sua resposta é não, eu cito George Washington, onde ele disse, é impossível governar, não o mundo, mas governar perfeitamente o seu lar, o seu casamento, a sua vida, os seus negócios. É impossível governar sem Deus e sem a Bíblia Sagrada. Olhem que declaração maravilhosa, extraordinária, feita por esse grande estadista, esse grande líder mundial. Queridos, você podem estar aí perguntando, pastor, por que eu realmente preciso conhecer a Bíblia, pastor? Por que eu preciso estudar a Bíblia? Bom, eu quero aqui enumerar aqui algumas razões. A primeira delas, eu quero lembrar você o seguinte. Você sabia que só no Brasil, tá? Existem mais de 30 mil igrejas cristãs, com nomes diferentes, com ensinamentos diferentes. Uma diz vai para lá, a outra vai para cá. Tem religiões que ensinam que é pecado, acredite se quiser, tá? Que ensinam que é pecado a mulher tomar banho no período menstrual. E as pessoas falam, glória, aleluia. Você já pensou uma coisa dessa? E eu poderia continuar citando aqui ensinamentos assim que são assustadores realmente, mas não vem ao caso aqui agora. Mas por que eu citei essa estatística de tantas religiões com tantos ensinamentos diferentes? Me responda uma coisa, quando é que as pessoas normalmente resolvem buscar a Deus? Quando é que elas fazem isso? Quando elas olham na conta e vê lá o saldo sobrando muito dinheiro, quando elas olham para casa e vê todo mundo bem, os filhos bem, o casamento bem, elas falam, eu tenho que buscar a Deus, agora é a hora. É nesse momento que as pessoas resolvem buscar a Deus? Infelizmente nós sabemos que não. As pessoas, normalmente, elas resolvem buscar a Deus quando as coisas estão ruins, quando ela chega no fundo do poço. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando essas pessoas chegam nesse nível de problema na sua vida, elas estão altamente frágeis e sensíveis. E aí então, com essa condição de tentar resolver, ela já tentou de tudo. Ela não conseguiu. Agora então ela vai buscar lá em Deus, ela vai numa igreja. E aí ela chega numa igreja, né? Ali então sem conhecer a Bíblia Sagrada. E aí então o que acontece? Ela corre um grande risco de ser enganada em nome de Deus. Então, se você não conhece a Bíblia, você é uma presa fácil. E nós sabemos, infelizmente, que há, pessoas hoje que, em nome de Deus, enganam as pessoas. Você sabe disso. Agora, se você conhecer a Bíblia Sagrada, isso dificilmente irá acontecer na sua vida. Então, o primeiro motivo para você conhecer a Bíblia foi apresentado. Mas não é só esse. Eu quero agora ler aqui 2 textos da Bíblia que eu considero especiais. O primeiro deles, o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Em Mateus 22, verso 29. Olha que declaração interessante de Jesus. E ele disse, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Eu acho esse texto muito interessante. Jesus olha para você, olha para mim e fala assim, Paulo, você conhece as Escrituras? E eu falo sim, ele fala, que bom. Ou então eu falo não, ele fala, você não conhece, então tá. Então você está errando ao não conhecer as Escrituras. Por quê? Porque ele completa dizendo, ao você não conhecer as Escrituras, você também não pode se apropriar do meu poder. Como assim, pastor? Não estou entendendo. O que tem a ver o conhecimento da Bíblia com o poder de Deus? Queridos, eu repito para vocês. O Deus da Bíblia é um ser inteligente e racional,
O Deus da Bíblia não é o mágico de Oz, como eu vejo muitas religiões apresentando hoje em dia, né? Que você faz o que quer, vive a vida do jeito que você bem entende, não se preocupa com as orientações de Deus, e quando a coisa aperta, né? Você vai lá na igreja, e lá então, ele vai jogar um pozinho mágico na tua cabeça e vai resolver seus problemas. Esse não é o Deus da Bíblia. Queridos, por favor, nós, como vimos no começo, estamos no século 21. Hoje nós temos conhecimento, temos a Bíblia aqui para nós podermos ir a ela e conhecer as verdades. Não dá para aguentar mais hoje o charlatanismo em nome de Deus. Gente, é sério isso. Como eu falei, né? Hoje em dia tem muita gente enganando pessoas em nome de Deus. E colocam Deus como se fosse um mágico, né? Ah, vem aqui hoje na igreja, está com problemas financeiros, vem aqui na igreja hoje. E aí então você vai levar para sua casa a toalhinha do milagre. E aí então você vai chegar lá e vai resolver seu problema financeiro. Gente, por favor, que história que é essa, né? Outro dia eu vi uma coisa absurda. A caneta ungida. Eu falei, o que é isso? Caneta ungida, para que é isso? Acredite se quiser. Caneta ungida para você passar em concurso público e em vestibular. Meu amigo, sabe o que a Bíblia fala? Ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Deus te deu inteligência. Você quer passar no vestibular? Quer passar no concurso? Vai estudar, meu amigo. Por favor, que história que é essa de acreditarmos nessas coisas assim, praticamente absurdas, não é mesmo? Mas, como eu falei, tem muita gente enganando em nome de Deus. Como que é o Deus da Bíblia, pastor? Sabe como é o Deus da Bíblia? Repito, um ser inteligente e racional que nos deixou orientações seguras. E se nós a seguíssemos, teríamos chance de ser pessoas mais felizes nesse mundo e principalmente nos prepararmos para a eternidade. O poder de Deus está, sabe aonde? Na informação. A Bíblia, ela é um manual de vida. É exatamente isso. Deus nos deixou a Bíblia e através dela então nos deu orientações para todas as áreas da vida. E se você então quiser saber como viver aqui nesse mundo, você vem para esse manual e você estuda, você pesquisa, e aí então você terá orientações seguras para seguir em frente. Pastor, por que eu preciso estudar a Bíblia, conhecer mais da Bíblia? Eu quero ler agora 2 textos em sequência que eu acho maravilhosos. O primeiro deles é Provérbios 14, verso 12. E aqui a Bíblia diz assim, ó: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. E o outro texto que eu leio é Jeremias 17, verso 9, aonde diz assim a palavra de Deus: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Muito bem, vamos agora entender esses 2 versos. O primeiro deles, quando Deus fala, né, há caminhos que ao homem parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Deus está olhando para cada um de nós, somos seus filhos, e está dizendo o seguinte: filhos, eu sei que vocês têm a sua autonomia de vida, de tomada de decisões, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tomem muito cuidado quando vocês forem tomar as suas decisões. Sabe por quê? Porque aquela decisão que você tem certeza que é o melhor, que você está seguro que é o melhor, eu, como Deus, consigo enxergar lá na frente, e eu sei que não é o melhor para você. Aquilo que hoje parece extraordinário, lá na frente vai trazer ruína na sua vida. Esse é o primeiro conselho de Deus. Deus, Ele olha para nós, é como você que é pai, você que é mãe, e tem filhos pequenos, você vai orientar. Por que você, quando vai dar uma orientação para o seu filho de 5, 6, 7, 8, né, 10, 14, 15, até 20, né? Por que você fala com tanta segurança? Por que você dá os seus conselhos com tanta segurança? Porque você tem mais experiência de vida. Você consegue enxergar muito mais longe do que ele, e com Deus não é diferente. E Deus fala: meu filho, por favor, eu sei que esse caminho para você hoje parece que é o melhor, mas não vá por aí. Por quê? Porque lá na frente você vai ter problemas. Aí você fala: pastor, mas eu quero tomar decisões baseado na minha experiência. Tem muita gente que fala assim: não, eu quero tomar decisões baseado no que o meu coração está dizendo. Gente, olha o que Deus fala para nós sobre o coração, né? Ó, enganoso é o coração mais que qualquer coisa, e perverso, quem o poderá conhecer? Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, não tome decisões baseadas no que o seu coração está dizendo. Por quê? Porque o nosso coração nos engana. Nós somos pecadores, falhos, temos problemas em tomar decisões corretas. E você pode estar falando: pastor, mas então como é que eu vou ganhar a minha vida? De que maneira eu vou ganhar a minha vida, pastor? Se eu não posso basear a minha vida, as tomadas de decisões, nem na minha experiência, nem no que meu coração está dizendo,
como eu vou tomar minhas decisões? E agora então eu cito um texto maravilhoso, extraordinário, que é o Salmo 119, 105. E aqui Deus fala para você como você deve tomar decisões. Se você confia nele, se você crê nele. E o texto diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, a nossa vida aqui nesse mundo é como se nós tivéssemos que fazer uma jornada no meio de uma floresta, em uma noite escura, sem nenhuma luz, né? O céu coberto de nuvens, totalmente escuro, e aquela floresta cheia de perigos, de buracos, de espinhos, animais ferozes. Essa é a nossa vida, você tem que passar por essa floresta sem enxergar nada. E se você vai sozinho, né? Nessa escuridão, o que acontece? Você vai cair, vai se ferir, você vai passar por muitos problemas. E Deus fala assim: olha, eu quero te ajudar. E sabe como eu quero te ajudar? Eu quero te ajudar através da minha palavra. Por quê? Porque a minha palavra, ela vai iluminar a sua jornada aqui nesse mundo. Ela vai iluminar o seu caminho, os seus pés. E vai permitir que você caia menos, que você se fira menos. Ou seja, a forma que Deus espera que eu conduza a minha vida é através de orientações seguras por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esse é o sonho de Deus. E queridos, eu como pai que sou, eu sei o quão importante é o filho ouvir a orientação do seu pai, né? Como nós pais desejamos isso, não é verdade? Como o nosso sonho é esse, que nossos filhos seguissem nossas orientações. E nós somos falhos, somos pecadores, erramos ainda assim, né? Agora imagine Deus, que é perfeito, que é inerrante, quando Ele nos deixou orientações seguras, como Ele fica feliz quando nós confiamos nele e seguimos as suas orientações. Repito, a Bíblia, ela é um manual de vida e nela estão orientações seguras para todas as áreas da sua vida. Exatamente. Eu não vou citar todas aqui hoje, que o tempo não permite, eu quero citar apenas algumas, né? Vamos começar aqui por um aspecto muito importante, que é a área financeira, não é verdade? Ainda mais agora em pandemia, infelizmente alguns aí perderam o seu emprego, estão com o seu salário reduzido. Pastor, como eu posso ter uma vida financeira equilibrada? A Bíblia me dá conselhos? Claro que dá. Queridos amigos, por favor, a Bíblia não é amuleto. Tem gente que acha, se pegar a foto do filho, né, e colocar aqui no Salmo 23 ou no Salmo 91 e fechar, Deus vai proteger. Deus não vai proteger o seu filho se a foto dele estiver aqui dentro. A Bíblia só tem valor quando você vai até ela e você estuda, pesquisa e você conhece a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia não é ferradura, né, pé de coelho, para você pôr atrás da porta, ou deixar na estante lá, achando que vai abençoar a sua casa. Não vai. A Bíblia é uma bênção na sua vida quando você estuda, conhece, confia e obedece o que está aqui. Por quê? Porque aí o poder de Deus vai se manifestar através da Bíblia na sua vida, através de orientações seguras que Ele deixou para cada um de nós. Agora, pastor, o senhor está falando da parte financeira. A Bíblia tem orientações seguras nessa área, e se eu a seguisse, eu seria uma pessoa mais bem-sucedida financeiramente falando? Com certeza, ela tem dezenas, centenas de orientações. Mas eu quero dar apenas uma bem simples, né? Só para você entender. E aonde eu quero chegar? Nós, como cristãos, precisamos decidir confiar em Deus e na sua palavra e dirigir a nossa vida, não pelo que eu acho, pelo que eu penso, mas pelo que Deus disse que é certo e que é errado. Financeiramente falando, me diga uma coisa, você que está me assistindo nesse momento. Você já foi ou conhece alguém que já foi fiador de uma outra pessoa? E quando eu faço essa pregação ao vivo, eu olho para as pessoas, para a fisionomia das pessoas, e eu vejo alguns com uma careta assim, né? Fazendo tipo, não, eu conheço, pastor, eu já fui fiador, né? Por que eles fazem isso? Queridos, porque eu conheço muita gente que perdeu tudo o que tinha porque tomou a decisão de ser fiador de alguém. E é interessante que essa história de ser fiador, não é um estranho que chega para você e fala, você pode ser meu fiador, não é isso. Quem vem para você é aquele parente, aquele cunhado que quase não aparece na tua casa, do nada ele chega lá e fala, meu cunhado querido, né? Faz 5 meses que não vai lá. Meu cunhado, estou precisando da tua ajuda, só você pode me ajudar, porque, olha, eu estou com uma necessidade aí, eu precisava que você fosse meu fiador, é um negócio pequeno de 2 milhões, você podia me ajudar? Então, aonde eu quero chegar aqui agora? Como eu vou dirigir a minha vida numa situação dessa? Eu vou deixar o meu coração me guiar ou o que a Bíblia fala? Pastor, a Bíblia fala alguma coisa sobre ser fiador? Fala. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia diz?
Vamos lá então para Provérbios 17 e 18. E olhem só o que diz a palavra de Deus. E ela diz assim, ó: o homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu irmão. Olha que interessante. Como é que é? O homem o quê? O homem sem juízo. Tem uma versão bíblica que diz assim: o louco que faz isso, né? Com um aperto de mão se torna fiador do seu irmão. Queridos, vamos entender de maneira prática aquilo que eu estou querendo transmitir para você nessa noite. Então você chega numa situação dessa, chega lá aquela pessoa, fala: você pode ser o meu fiador? Estende a mão para você. E aí você vai tomar a seguinte decisão: eu vou tomar essa decisão baseado no quê? No que o meu coração está dizendo, no que as circunstâncias estão me levando ali, ou no que Deus determinou como certo e como errado. Você está entendendo? Nós precisamos voltar a confiar em Deus e na sua palavra, porque essa é a única segurança que nós temos em um mundo que estamos vivendo, onde Satanás tem tomado conta e tem criado um mundo de trevas morais, onde nós ficamos perdidos sem saber para onde ir, que decisão tomar. A Bíblia é a única forma de nós tomarmos decisões acertadas na nossa vida e também na nossa família. Outra área que eu considero muito importante, a área da saúde, não é mesmo? Hoje está muito difícil. Hoje em dia qualquer pessoa que tem uma dorzinha de cabeça já pensa: vou ter um AVC, tem que ir no médico. Ou então tem uma dorzinha no peito, vou ter um infarto, né? Estou morrendo. Ou passou a mão aqui, tem um caroço, estou com câncer. Não é assim que acontece? Todo mundo fica desesperado e tal. Bem, você sabia que a Bíblia tem orientações seguras para você cuidar da sua saúde? É isso mesmo, né? Para você curar da sua saúde, meu amigo, cuidar da sua saúde, não é você viver a vida do jeito que você quer, né? Comer o que você quer e não ligar para as orientações que Deus deixou sobre essa área de saúde. Para você ter uma saúde melhor, você precisa confiar em Deus e seguir as orientações que Ele deixou para nós. Você sabia que a Bíblia tem 2 capítulos exclusivos que falam sobre alimentação? É isso mesmo. Deus criou o seu corpo e Deus criou o combustível que nos mantém. Então deixou orientações seguras sobre o que comer, o que não comer. Bom, eu não vou tratar dessas questões específicas ligadas à alimentação. Por quê? Porque estudos mostram que as doenças, que 85% das pessoas que ficam doentes, as doenças elas surgem na vida das pessoas ligadas a questões emocionais. É isso mesmo. Essa pesquisa mostra, por exemplo, que todos nós temos um câncer em potencial guardado aqui dentro. Agora, por que se desenvolvem alguns e outros não? Questões emocionais. Então, como está a sua cabeça, ela é determinante para você ter saúde ou não. E Deus nos deixou orientações seguras sobre a saúde emocional. Repito, se nós confiarmos em Deus, seguimos as suas orientações, vamos ser mais felizes. Vamos ver aqui uma dessas orientações que Deus nos deixou sobre a questão da saúde. Provérbios 17, 22. Olha o que Deus fala. Ele diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você entendeu o que Deus está falando? Em outras palavras, Deus diz assim: olha, seja uma pessoa bem-humorada, procure sempre que possível ter um sorriso no rosto, seja uma pessoa agradecida, otimista. Sabe por quê? Porque se você tiver essa postura, se o seu coração for alegre, né? Isso será um remédio para a sua vida. Isso vai te trazer saúde. Olha que coisa maravilhosa. Mas por outro lado, Deus fala: se você, né, tiver um espírito abatido, for uma pessoa pessimista, uma pessoa amargurada, que nada está bom, só vive reclamando, sabe o que isso vai ser? Isso vai adoecer você, vai secar os seus ossos. Olha que coisa mais extraordinária. E eu pergunto, não é assim mesmo? Procure observar as pessoas. Olhe para as pessoas saudáveis, olhe para as pessoas que são alegres, como isso é uma marca determinante para uma boa saúde, né? Deus nos deixou conselhos extraordinários na parte emocional. Há uma outra orientação de Deus que eu gosto muito, né? Onde Deus fala assim: olha, se você brigar com alguém, olha só o conselho de Deus. Se você brigar com alguém, faça as pazes com essa pessoa no mesmo dia antes que o sol se ponha, né? E aí tem gente que está me assistindo, eu tenho certeza, infelizmente, está falando assim: o quê? Eu estou brigado com uma pessoa faz 20 anos, eu não perdoo. E acha que está arrebentando a boca do balão, né? Queridos, essa amargura, você não perdoar, isso é um veneno que consome você. Quando você toma uma decisão de não perdoar uma pessoa, que você tem raiva, que você tem ódio dessa pessoa, é como se ela estivesse na sua frente, né? E você tivesse um copinho com veneno,
E ao você não perdoar, você pega o veneno e não dá para ela. Você mesmo toma o veneno. Está destruindo a sua saúde. Está entendendo? Deus, precisamos confiar em Deus. Mas o melhor exemplo que eu gosto de utilizar para nos ajudar a entender a importância de nós tomarmos decisões baseadas no que a Bíblia diz e não no que nós achamos como certo, como errado, e principalmente não no que o mundo determina como certo, como errado, está ligado àquilo que tem muito valor para nós, que são nossos filhos. Eu estou falando da educação. Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz, o próprio Jesus disse, que um dos sinais que determinariam que estaria perto de Jesus voltar a esse mundo, a Bíblia diz que os filhos seriam desobedientes aos pais. E o século 21, infelizmente, tem como uma outra grande marca isso, a delinquência infanto-juvenil. É algo assustador o que está acontecendo nos nossos dias. A falta de respeito com que crianças, com que juvenis, adolescentes têm com as pessoas mais velhas, com os pais, com os avós, com os professores. Eu sei que tem professores me assistindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem um grupo que eu oro muito hoje, são pelos professores. Por quê? Porque é muito difícil ser um professor hoje, né? Pastor, mas o que tem a ver a educação dos filhos? Qual é o contraste com o que a Bíblia fala, com o que o mundo ensina? Tem muita diferença, queridos. Qual é o viés hoje de educação aqui no Brasil, que é apresentado por aí? O viés é o seguinte, olha, as crianças têm que crescer livres, não estabelecer limites. Deixa elas se desenvolver, fazer o que bem entender, porque isso é o melhor para elas. É exatamente isso que acontece. Nós sabemos que, inclusive, há leis duras sobre você poder ensinar uma criança a ter disciplina, fazer o que é certo, fazer o que é errado. Isso é muito desafiador. E qual é a consequência disso? Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu recentemente comigo. Eu tenho 2 amigos, são professores, que estavam na minha casa um dia almoçando lá. Um deles dá aula na rede pública e o outro na particular. E o que dá aula na rede pública me contou uma história que eu fiquei assim, olhando, não me impressionou muito, porque isso infelizmente é normal nos nossos dias. Ele dizia o seguinte, ele falou assim, Pastor Paulo, eu sou professor de matemática e eu dou aula para o 2º ano do ensino médio. E eu estou lá um dia lá na sala de aula, escrevendo lá no quadro, quando de repente eu ouço todo mundo dando muita risada. Eu, como sou professor de matemática, tenho uma régua de papelão enorme, né? E quando eu virei e olhei, um dos alunos, um dos mais terríveis, só lembrando que ele dava aula para o 2º ano do ensino médio. Olha o tamanho das crianças ali, né? Ele disse, pastor, então ele estava batendo na cabeça de todo mundo com a régua. Quando ele batia, todo mundo ria. Então, nesse momento, eu me virei para a sala de aula, me aproximei dele no corredor, estendi a minha mão e falei assim, me dê a minha régua. E ele se aproximou, e quando eu estendi a mão, eu falei, me dê a minha régua. Ele pegou a régua, bateu com toda a força na minha mão e tirou. E toda a classe riu muito naquela hora. Então, naquele momento, eu mantive a mão estendida e pela 2ª vez eu disse, por favor, me dê a minha régua. E mais uma vez ele bateu com toda força. E a sala riu mais uma vez. Então, pela 3ª e última vez, eu mantive a mão estendida e disse, me dê a minha régua. E outra vez ele bateu com toda a força. Mas dessa vez eu segurei a régua, tomei dele e só ameacei, queria devolver nele, mas não fiz. Mas quando eu ameacei, ele se encolheu todo ali de uma maneira constrangedora e a classe então riu até não querer mais. Mas assim que ele se recompôs, ele ficou mais uma vez ali ereto, se aproximou da minha pessoa, olhou bem nos meus olhos e falou assim, tá folgada, hein, professor? Gente, o que é isso? Isso é uma história simples que estou contando, tem histórias trágicas de muito mais falta de respeito. Agora, pastor, qual é o contraste da Bíblia? O contraste da Bíblia é o seguinte, queridos. Vamos ver qual é o conselho bíblico sobre educação? Vamos lá? Provérbios 29, verso 15. E a palavra de Deus então diz assim, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Olha só que declaração interessante. Então a Bíblia fala, meu amigo, a vara da correção, se necessária for, ela dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, o que ela faz? Ela envergonha a sua mãe. Gente, como eu tenho visto pais passando vergonha com os filhos pequenininhos, né? Que não têm respeito, que não obedecem, não param quieto, que querem tudo. Aliás, tem uma frase que diz assim, a forma infalível de tornar seu filho um miserável é faça tudo o que ele quiser, né? Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu
sou de uma família de 3 filhos, tenho um irmão que é 1 ano e meio mais novo que eu. E quando eu era criança, né, eu confesso, eu era igual a besta do Apocalipse, terrível e espantoso, dava um trabalho para minha mãe terrível, né? E eu me lembro uma vez que eu estava brincando com meu irmão, ele é um pouco mais novo que eu, e aconteceu um incidente lá, e eu fui lá e acertei o olho do meu irmão, dei um soco no olho do meu irmão, ficou roxo. E ele foi lá chorando para minha mãe é pequenininha, desse tamanho aqui assim, ó. E aí então, ele foi lá para minha mãe chorando, minha mãe viu a cena, eu tinha na época uns 9, 10 anos, o que ela fez? Lá na década de 80, ela foi lá em casa, no quintal, colheu do pé ali fresquinho, uma varinha, limpou aquela varinha, ó, mandou ver na minha perna. E ali então, meu amigo, eu lembro que naquele dia eu gosto de jogar futebol, né? Eu tinha educação física, tá? Como que eu vou com as pernas marcadas agora para a aula? Coloquei uma calça comprida e fui assim mesmo. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Queridos, hoje em dia se um pai fizer isso, e o vizinho ver, né? O pai pode até ser preso. Um professor em sala de aula, se um delinquente faltar com respeito com ele erguer a voz com esse aluno, ele pode ser denunciado para o conselho tutelar. O que é isso? As leis do país sobre educação. Que dizem que você não pode fazer nada, você tem que fazer o que quiser, pintar e bordar. Queridos, a Bíblia fala, a vara da correção. Lembrando, primeiro, que a vara que a Bíblia fala é a vara do pastor, é o cajado, onde ele usava para trazer a ovelha de volta para o rebanho, né? Agora, a orientação bíblica não é você utilizar a correção física a qualquer momento, à torto e à direito. A Bíblia diz que você deve ensinar de dia, de noite, a todo momento. Mas se precisar, meu amigo, pega a varinha e utilize. Porque é melhor o seu filho chorar quando é pequeno do que você chorar quando ele for grande. E eu vejo muitos pais falando, por que tinha que ser assim com meu filho? Por quê? Quer saber o porquê? Está lembrado quando era pequeno que não tinha disciplina nenhuma. Ele fazia o que queria, pintava e bordava e você dava risada? Pois é, o que aconteceu. Nós precisamos voltar para a Bíblia, queridos. Ou nós confiamos na Bíblia, ou então não somos cristãos. Eu acho interessante e triste, né? Porque há tempos atrás, 3, 4 décadas, né? Eu lembro que os cristãos, as famílias cristãs tinham problemas. Claro que tem problemas numa família cristã. Mas não eram exatamente idênticos, na mesma proporção que as famílias não cristãs tinham problemas. Agora, hoje você olha de maneira geral o que está acontecendo. Gente, quase não tem mais diferença. Por quê? Porque nós, cristãos, estamos deixando de nortear a nossa vida pelo que a Bíblia diz. Estamos começando a confiar no que o mundo determina como certo e como errado. E eu termino como último exemplo, né? Aqui dos jovens. Os jovens, por exemplo. Quando chega o período do carnaval aqui no Brasil, né? Você liga a emissora de televisão e eles querem ajudar os jovens, né? A cuidar dos jovens no carnaval. E aí então as emissoras dão um conselho para os jovens. É para os jovens ali de 14, 15 anos para cima, né? E o conselho dado pelas emissoras é, olha, vai sair para o carnaval, não esqueça a camisinha. Agora eu pergunto, o que a Bíblia fala sobre isso, você sabe? A Bíblia fala assim, ó, virgem até o casamento. E aí você fala, mas pastor, o que é isso? Se eu chegar com essa história lá na faculdade, vão tirar sarro da minha cara, pastor. Virgem até o casamento. Entenda uma coisa, meu amigo. Isso é confiar em Deus. Ou você confia, ou você não confia. Eu sei que algumas coisas são aparentemente antiquadas, porque o mundo vai na contramão do que Deus determinou. Agora, nós cristãos, não. Devemos confiar nele. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tenho 48 anos de cristianismo. E eu nunca vi pessoas que realmente confiam em Deus se decepcionarem por essa confiança e por obedecer a Ele e a sua palavra. Mas eu quero ir finalizando essa mensagem fazendo a seguinte pergunta, né? Pastor, qual o principal propósito da Bíblia na minha vida? Por que Deus permitiu que esse livro perdurasse por tanto tempo, né? Eu quero ler um texto que eu amo do apóstolo Paulo, que está no livro de Romanos, no capítulo 15 e no verso 4. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele apresenta o principal propósito da Bíblia na minha vida e na sua vida. E Paulo disse assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Exatamente isso. Você pode falar, pastor, me diga uma coisa. Então, se eu seguir o conselho bíblico lá de Apocalipse, né? Feliz é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras desse livro. Então, não vou ter mais problemas? Minha vida vai ser uma Brastemp? Não, não é verdade. Então, do que vale, pastor, seguir a Bíblia? Vale pelo que nós lemos aqui agora. Quando eu
estudo a Bíblia, quando eu conheço as promessas da Bíblia, essas promessas vão trazer esperança para o meu coração. Esperança de um mundo melhor, esperança de que um dia a justiça será feita, ainda que não agora, mas um dia Deus fará a justiça. Então o conhecimento da Bíblia, ele me ajuda a entender melhor os porquês. Não que os problemas vão acabar, mas quando eu olhar para eles, eu vou entender os porquês. E esse conhecimento, junto com as promessas de Deus, eles vão me dar uma condição de enfrentar a vida, de continuar em pé, seguindo em frente, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas que a vida impõe a cada um de nós. Então a palavra de Deus, ela nos traz esperança. Essa é a grande virtude, a grande bênção de nós podermos conhecer a palavra de Deus. Mas eu termino aqui agora apresentando, na minha opinião, o maior motivo que deveria levar você a tomar a decisão de conhecer mais a palavra de Deus, de estudar mais a Bíblia Sagrada. Sabe qual é? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. E eu conheço a história de centenas e milhares de pessoas que tiveram a sua vida transformada porque decidiram confiar em Deus e na sua palavra. E agora nós vamos assistir aqui uma história muito bonita. É a história de uma família que não tinha problemas financeiros, ninguém estava doente, mas essa família, ela não conhecia a palavra de Deus. E como consequência de não conhecer a palavra de Deus, coisas ruins estavam acontecendo lá. E a principal delas é que o marido havia decidido ir embora de casa com uma outra mulher. Mas olhem só como Deus atuou na vida dessa família. Olhem só que mudança extraordinária ocorreu quando eles conheceram a Bíblia Sagrada. Vamos ver essa história nesse momento. A Bíblia diz que a oração tem muito poder em seus efeitos. A família de Marilete, em Canoas, no Rio Grande do Sul, comprovou isso na prática. Ela, o marido Eliton e o filho Mateus conheceram a Bíblia em 2008 e se comprometeram com Deus. Tudo começou com a oração, ainda que Marilete nem soubesse naquele momento como se dirigir. E eu não sabia como buscar esse Deus. Eu não sabia como conversar com esse Deus. E foi em muitos momentos de angústia, de aflição, que eu chorava muito, muito mesmo. E um dia eu estendendo a minha roupa, né, eu ouvi o meu vizinho do lado na sintonia de uma rádio, né, Rádio Novo Tempo. E eu me identifiquei muito com aquelas mensagens, com aquelas músicas, e aquilo me tocou muito. E aquilo me confortava dentro dessa minha angústia e aflição. Eu comecei, isso foi por um período assim de uma semana, mais ou menos, né? Que eu procurava, toda vez que eu ouvia que ele estava escutando, eu ia para a janela para escutar, para tentar descobrir que rádio era essa. Porque eu queria ouvir, eu estava precisando daquelas palavras, eu estava precisando daquela mensagem que ali era transmitida. Sim, a Rádio Novo Tempo foi ouvida na hora certa e se tornou uma resposta à prece. O período da vida do casal era difícil, as dúvidas eram grandes, mas havia a certeza de que Deus iria atender da melhor forma. No dia que eu orei com muita sinceridade. Eu orei, mas eu estava confiante que aquela mensagem que era passada através da rádio ia depender da minha entrega para Deus. E eu fiz isso. Mas eu fiz em poucas palavras, porque eu também não conseguia conversar com Deus. E eu disse para ele assim: Senhor, eu não vou conseguir te dizer qual é o tamanho do meu sofrimento, porque tu sabe o que eu venho passando. Mas eu acredito no teu poder transformador que eu estou vendo através dessa rádio. E foi daí ali que eu entreguei, né, a minha vida e a da minha família. E eu disse para que, se ele quisesse que essa família continuasse unida, que ele transformasse o meu marido, né? Que como estava, também para mim ia ser difícil lidar. 2 missionários também oravam. Uma oração que se encaixou perfeitamente com as necessidades da família de Marilete. Naquela época,
seu esposo estava decidido a ir embora com uma outra mulher. João e Paulo intercediam a Deus durante uma semana especial em sua igreja. As orações se encontraram. Hamilton também sentiu a diferença em sua vida. Considera que agora formam uma nova família ao lado de Deus. Sabe como ele se sente agora? Bem mais feliz, né? Outra família. Principalmente a minha esposa. Bem diferente. Muito mais feliz. Realmente agora é uma família, né? Porque a base de tudo é a família. E enquanto essa família estiver unida, nada. Ninguém a destrói. O pequeno Mateus, desbravador e cantor de coral, resume a felicidade da família, que agora está envolvida com as coisas de Deus. A minha família lá mudou muito. Eles brigavam muito antes. E hoje? Hoje eles vivem com Deus. Ele transformou a nossa família. Amém? Ele transformou a nossa família. Que história bonita, não é mesmo? Emocionante. Onde você pôde ver então o poder de Deus atuando e transformando a vida de uma família. Talvez você olhe para essa situação e possa estar pensando o seguinte: pastor, mas Deus transformou a história daquela família. Mas por que Ele não muda a minha história? Por que aqui na minha casa as coisas não estão como eu gostaria? O que está por trás disso? Deus, ele escolhe quem Ele quer abençoar, quem Ele quer atuar? Não, queridos. Isso não é verdade. E a resposta para essa sua pergunta está nesse texto maravilhoso de Apocalipse, capítulo 3, no verso 20, aonde então a Bíblia diz assim, explicando como funciona esse processo de salvação e de atuação de Deus na vida dos seres humanos. E a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você entendeu? Esse texto mostra que Deus, por mais que Ele seja Deus e possa todas as coisas, por mais que Ele tenha poder para mudar a sua história, por mais que Ele queira mudar a sua história, Ele só o fará se você permitir. A Bíblia diz que Deus, Ele vem e bate a porta do nosso coração, Ele cria oportunidades para que nós o conheçamos através da sua palavra. Mas quem decide somos nós, eu e você. Então Deus está batendo a porta do seu coração nesse momento. Deus está convidando você, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, através da sua palavra. Deus, Ele deseja abençoar a sua vida, você viu hoje aqui. Agora, como Ele quer abençoar a minha vida? Você aprendeu. A maneira que Deus tem de abençoar a vida dos seres humanos é através de orientações seguras, por meio da Bíblia Sagrada. Queridos, nós temos orado por vocês, né? Vamos continuar orando. Mas a nossa oração, ela tem como propósito maior. Nós temos pedido a Deus que vocês possam ter a mesma experiência que um dia nós tivemos. Um dia também Deus nos deu essa oportunidade de conhecê-lo melhor através da sua palavra. E quando nós conhecemos a Bíblia, esse conhecimento também mudou a nossa vida e a tornou mais feliz, mais abençoada. E o sonho de Deus para a sua vida e também do seu amigo de oração é esse: que você possa conhecê-lo melhor estudando a sua palavra. É isso mesmo. E pensando nisso, nós preparamos um presente muito especial para você. É esse que está aqui nas minhas mãos. O seu amigo de oração está com ele aí agora, na casa que você está, ou na igreja que você está, ou no auditório que você estiver. Aonde quer que você esteja, seu amigo está com esse presente. Mas pastor, que presente é esse? Aqui dentro dessa caixinha estão um livro maravilhoso que tem como título A Maior Esperança. E também aqui dentro está a primeira lição de uma linda série de um estudo bíblico.
Porque o nosso sonho é que você possa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Mas como você viu também aqui nessa noite, Deus, Ele cria oportunidades, Ele gera situações para que você o conheça, mas Ele jamais irá te obrigar. E nesse momento eu quero fazer um apelo para você. É isso mesmo. Eu quero pedir para você, que é nosso querido irmão, que envie agora para o seu amigo de oração aquele cartãozinho digital, aquele banner digital que você recebeu aí do seu pastor distrital, que tem como título: Eu decidi estudar a Bíblia. É isso mesmo. E você agora, que é amigo da Igreja Adventista, está recebendo no seu celular esse cartão. Se você quiser dizer assim: Senhor Deus, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor é um Deus inteligente, racional. Eu creio que a Bíblia, ela precisa ser estudada. E Senhor, eu quero tomar essa decisão de estudar mais a Bíblia. Então eu quero pedir que você agora clique nesse bannerzinho. Pode clicar nele agora aí. Vai abrir um formulário, onde você vai colocar agora o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. E lá embaixo você vai clicar no enviar. Essa é a sua decisão. Enquanto você toma a sua decisão e vai preenchendo o formulário, nós vamos agora ouvir uma linda música que fala que Deus jamais irá nos abandonar. Deus jamais, Ele desiste de cada um de nós. Mas Ele espera que eu e você confiemos nele e na sua palavra, para que Ele possa nos abençoar ricamente. Tá bom? Ouça essa música. Enquanto você ouve, vá tomando a sua decisão. Se você já tomou, clique aí, preencha o seu cartãozinho. E logo após, então, você vai receber do seu amigo o seu presente. Vamos ouvir a música nesse momento. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória a me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, por falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração. Toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê.
esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Oh, oh. Pode a vida transformar. Amém? O Deus que eu conheço tem poder e pode a vida transformar. Esse é o chamado que Deus faz a você, para que você vá até Ele, para que você tome a decisão de confiar mais nele, para que você tome a decisão de confiar mais nas orientações que Ele nos deixou através da sua palavra. O Deus que eu conheço tem poder e pode a vida transformar. Eu posso estar falando nesse momento para pessoas que estão tristes, desiludidas, que talvez não consigam ver mais esperança nem sentido para a vida, por algum desafio muito grande que imagina ser insuperável. Para Deus nada é impossível. Agora Ele precisa que você tome a decisão de confiar nele. Então, se você recebeu o seu cartãozinho, clicou nele, preencheu, recebeu o seu presente, eu quero muito agora orar por você. Primeiro eu quero te dar os parabéns, porque essa decisão é uma decisão extraordinária que você está dando para começar agora um novo normal, né? Um normal agora ao lado de Deus, a sua palavra, uma nova vida. Eu, como pastor que sou há 18 anos, eu já tenho tido o privilégio de poder contemplar com os meus olhos a vida de centenas e milhares de pessoas transformadas pelo conhecimento da Bíblia, pelo estudo da palavra de Deus. E com você não será diferente, tenho certeza que você será grandemente abençoado. Eu quero orar por você agora, pelos seus desafios, pelas suas lutas, mas principalmente por essa decisão que você tomou, de dar a Deus uma oportunidade de abençoá-lo através de orientações seguras por meio da sua palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque através da tua palavra o Senhor nos abençoa, o Senhor nos orienta, o Senhor nos mostra a direção que devemos seguir. Senhor Deus, nesse momento, centenas, talvez milhares de pessoas estão tomando a decisão de confiar em Ti e de conhecê-lo mais, estudando a Bíblia Sagrada. Eu quero pedir, Senhor Deus, uma bênção especial na vida dessas pessoas e também dos seus familiares. Eterno Deus, que o Senhor possa permitir que essa decisão se concretize, que elas possam realmente conhecer mais e mais a Tua palavra e, como consequência disso, serem pessoas mais felizes nesse mundo e principalmente que elas possam se preparar para uma vida eterna em um novo céu
e uma nova terra nos quais habitará a justiça. Eterno Deus, obrigado por ter estado conosco nesse momento tão especial. Nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém. Amém. Queridos, eu quero finalizar essa pregação dizendo uma coisa para você muito especial. Foi muito bom estarmos juntos hoje. Foi um prazer estar aí com você, né? Através da televisão, através do computador, até mesmo da tela de um celular. Mas eu queria que esses nossos encontros fossem mais frequentes. É isso mesmo. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque a partir da próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, às 8 horas da noite, toda quinta, 8 horas da noite, eu quero ter um encontro com você aí na sua casa. Lá na sua casa, é isso mesmo. Nós vamos estar começando uma série de estudos da Bíblia que tem como título Nada Além da Verdade. Essa série é baseada em João 8,32, onde Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Como você tomou essa decisão de conhecer mais a palavra de Deus? Eu quero poder estar toda quinta-feira com você, estudando uma verdade bíblica, para que você possa então ir descobrindo as verdades maravilhosas e extraordinárias da palavra de Deus. Tá bom? Toda quinta-feira, a partir da próxima quinta, 8 horas da noite, o seu amigo de oração vai enviar para você o link para que você possa assistir, né? Será pelo Facebook, pelo YouTube da Associação Paulista Central. Toda quinta, às 8 horas. E você é nosso convidado especial. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por estar junto conosco nesse momento. Não esqueça aquela foto que você tirou, mande para o seu pastor, tá? Nós queremos, através dela, gerar um presente especial para o seu amigo de oração, tá bom? Se você não preencheu o seu link, clique aí e preencha, é muito importante. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Os canais. Quer viajar pagando menos? Site da 123